Samuel Afonso, por que algumas vezes não chega na região de demanda e oferta já cai, como nesse exemplo? Porque quando refinamos em um time menor, um FVG já parece mitigado. Então, irmão, é o seguinte, o mercado, como eu falei para você, ele funciona mandando o preço para regiões de oferta e para regiões de demanda. E aí, a quantidade de oferta e de demanda e de liquidez também, a quantidade de liquidez necessária para o mercado, as únicas pessoas que têm informação qual é a quantidade certa são os institucionais. Né? Então, assim, a gente não tem acesso a isso. Então, por exemplo, aqui, lá em EURUSD, naquele cenário que eu tinha mostrado para vocês, o mercado ele começa a cair sem necessariamente chegar à nossa região de supply, né? Deixa eu colocar aqui. Não sei se foi esse, eu acho que eu tinha limpado, né? Mas aqui, por exemplo, aqui, ó, aqui também aconteceu a mesma coisa. O mercado ele não chega necessariamente à região de supply. Por quê? Porque, por exemplo, aqui a gente tem uma ineficiência e essa ineficiência ela iria ser suprida, né? Então, assim, a ineficiência suprida o suficiente para o institucional foi esse ponto aqui, ó, esse preço específico aqui, ó. Esse preço específico foi suficiente para suprir e fazer o movimento de queda. Então, a partir do momento que o institucional ali, a instituição que está operando, está satisfeita, o preço cai, não necessariamente chegando às regiões de oferta e demanda. Só que aí a gente consegue mapear as regiões de oferta e demanda, por isso que a gente faz a execução nela, tá? E quando você fala sobre a mitigação, por exemplo, dentro da região de FVG, que já foi mitigado, quando você filtra para um time menor, quando você está operando em um time menor, você tem que ter uma atenção muito mais forte, você tem que ter um foco muito mais forte, você tem que ter um dedo muito mais rápido para clicar. Porque, por exemplo, quando o preço ele já volta ao FVG, você tem que fazer execução rápida. Se você está operando, por exemplo, em um minuto, né? O que você pode fazer também é pegar na continuação do FVG. Você vai perder o preço ideal de entrada, né? Por exemplo, FVG, a gente tem a formação de 3 velas, 3 candles, praticamente neste sentido, né? Aqui assim, a gente tem a formação de 3 candles, e aí entre o candle 1 e o candle 3 a gente tem a região de FVG, ok. Aí o mercado ele pode vir retestar e aqui você faz a execução no reteste do FVG. Só que aí se você perdeu esse movimento, né, a primeira entrada que seria o ideal seria entrar no FVG. Se você não pegou aqui, você pega depois do movimento de continuação, né? Você pode fazer isso. Ou então deixar uma ordem limite, né? Por exemplo, um buy limit, uma ordem de compra pendurada na região de FVG, enquanto o candle aqui estivesse formando, para quando o mercado vir aqui, abrir sua ordem e fazer execução. Mas quando você opera FVGs, principalmente em times menores, você tem que ter um olho e um dedo muito mais rápido, tá? Para identificação de movimento e etc, tá, irmão? Vamos agora voltar aqui para o Nasdaq. O Nasdaq está seguindo aquele fluxo de alta, né? Aqui é praticamente as análises que eu tinha feito com o pessoal. Deixa eu pegar num gráfico mais limpo. Pronto, um gráfico mais limpo para mostrar isso para vocês. A gente está fazendo um movimento de continuação de alta, praticamente Nasdaq, né? Então o mercado ele vem, faz um movimento de impulsão e ele sempre faz movimentos fortes de captura, né? Vocês veem aqui, ele faz movimento de captura de liquidez desses pontos, mas sempre retesta numa região de demanda, né? Por exemplo, aqui ele veio retestar aqui, fez a continuação. Aqui a mesma forma, vocês veem que a gente tinha outra região de demanda aqui que ele veio buscar. E agora ele veio buscar em regiões de time frames menores, né? Por exemplo, que ele tem 15 minutos, o mercado vem até essa região aqui, ó. Até essa região aqui de 15 minutos, ó. Chega aqui, faz o movimento de captura e contempla fazendo a continuação da movimentação de alta. Então, para a Nasdaq, eu acredito que a gente pode ver o preço indo buscar, né, o all-time high durante essa semana. A gente teria um ponto relevante aqui a ser observado como este fundo válido, tá, do movimento. Este fundo, a gente teria este fundo também, mas apenas com este fundo já ficaria mais tranquilo. A gente tem uma movimentação de continuação clara aqui, na tendência de alta do mercado. A gente tem regiões de oferta que são invalidadas, como esta região de supply aqui, ó. Invalidada, a gente teve a mitigação, o mercado chega até a região de supply. Opa, operação de venda. Manda aqui para baixo em direção à captura de liquidez, né? Praticamente este movimento aqui, ó. E aí ele vai e faz um movimento de invalidação aqui da região de supply, causando uma quebra de estrutura dessa região aqui. Com o fechamento deste candle, a gente vai ter a confirmação, mas acredito que no 15 minutos isso já deve ter acontecido. Deixa eu ver no 5.
né? Praticamente isto. O mercado está fazendo um movimento de quebra de estrutura desse ponto. Sempre que a gente tem uma quebra de estrutura do mercado, é natural que a gente tenha uma correção, né? Então o mercado ele faz um movimento de impulsão, quando o candle fechar, a gente pode ver um movimento de correção para a continuação da movimentação de alta, né? Aqui no Nasdaq a gente tem um cenário bastante complexo, porque no 4 horas, olha o tamanho da região de demanda que a gente tem. Numa hora, olha o tamanho da região de demanda que a gente tem. Em 30 minutos, a gente já começa a ter uma clareza aqui sobre as regiões de demanda que o mercado pode vir a buscar, né? Então, o que é que pode acontecer? A gente tem essa região de demanda aqui no 30 minutos, que eu consideraria interessante para o mercado vir voltar e testar. E aqui é outra coisa também, Samuel, sobre o preço não voltar a retestar a região de demanda. Se o mercado fizer um movimento de correção, até por exemplo essa região de demanda, que é o que pode acontecer, ou até invalidar essa região de demanda, chegar aqui e continuar, a gente pode executar uma operação? Pode, tá? Porque se o mercado realinhar o fluxo aqui para alta, você pode entrar comprado, mas aí é o que a gente fala sobre indução, né? A gente veria um movimento de indução, você poderia pegar uma compra, agora entendendo que existe essa região de demanda que o mercado pode vir buscar, porque aí você pode estruturar sua compra posterior aqui, ó, o mercado veio, não chegou, você entra. E aí a gente tem essa formação desse fundo, e esse fundo pode ser utilizado pelo institucional como liquidez, né? Foi um movimento de indução, induziu você a fazer uma compra, e aí você colocou a sua operação aqui, não, vai subir, e aí o institucional volta aqui para retestar a região de demanda, e aí sim, segue o fluxo do mercado, né? Isso é o famoso movimento de indução que acontece muito. Mas aí eu teria essa região de demanda para observar, porque esta daqui, vocês veem que a gente tem uma região de candle contrário, mas a gente não tem nem ineficiência, a gente tem a mitigação já acontecendo dessa região. Então, assim, se fosse para abrir uma operação aqui, já deveríamos ter feito, né? Agora, se vocês forem observar, neste candle aqui, a gente tem várias confirmações. Além do preço subir forte, a gente está abaixo de 50%, né? A gente está abaixo de 50%, tudo bem que ainda não formou o topo, né? Isso é uma coisa relevante a ser falada, porque a gente só pode marcar os 50% quando o topo for formado e a gente tiver uma correção, né? O pessoal da comunidade entende a questão do swing point, né? Então, quando o swing point for formado, a gente consegue ter uma métrica, mas assim, se ele for formado a partir aqui de cima também, a gente pode ter, né, que essa região ela vai ficar abaixo de 50%. Então, assim, seria uma região mais sustentável para o preço vir voltar nela e aí sim fazer o movimento de continuação para alta, tá? Isso aqui para Nasdaq. Obviamente, o mercado ele pode fazer uma movimentação muito forte de alta e aí ele pode ser considerado outras regiões de demanda que vão ser formadas no futuro, tá? Mas observando a movimentação atual do mercado, é isso aqui que eu enxergo para a Nasdaq. Movimento de correção para a continuação do movimento de alta em direção ao all-time high, em direção à captura de liquidez desses topos aqui, tá? Praticamente esta formação aqui que a gente tem, a gente pode ver toda essa liquidez sendo capturada, mercado mandando com força e aí sim fazer um movimento de impulsão do mercado para continuação. Mas praticamente eu acredito que Nasdaq pode buscar o all-time high durante esta semana, tá?